Jeff Bezos fez engenharia elétrica, Jensen Huang fez engenharia elétrica, Juliano Custódio, aquele lá de Balneário, fez engenharia elétrica, Elon Musk é físico, entre muitos outros empresários. A maioria não veio da administração, como mostra também essa pesquisa aqui, que dentro da Fortune, de 500 CEOs, esses foram as estatísticas e os dados de onde provém essas pessoas, tipo, o que elas cursaram no ensino básico. Isso nos Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos tem, tipo, o ensino básico e depois a especificação que eles fazem. Então, o ensino básico seria administração, engenharia e daí tem... Enfim. Então, logo, logo, a administração ela vai ser substituída pelos engenheiros. Então, eu, cursando engenharia, eu vou trazer o meu ponto de por que engenharia é o suprassumo e muito melhor do que a administração. Então, para início de conversa, o que a engenharia tem de diferente? Então, a gente vai partir do pressuposto que uma empresa, ela é um sistema. Então, o que seria um sistema? É algo que engloba marketing, por exemplo, engloba financeiro, engloba produto, entre muitas outras áreas que tu pode imaginar. Então aqui é só para trazer ele bem representativo que uma empresa ele é um sistema. A junção de pequenas partes que formam uma maior empresa. A gente vai usar também um outro conceito que é que todo input ele entra dentro de um sistema e desse sistema sai um output. Então digamos que tu tem aqui pessoas, tu tem dinheiro, tu tem um problema, tu tem conhecimento, aí tu junta tudo isso dentro de um sistema, extrai disso o quê? Uma solução. Então, digamos, tu tá investindo dinheiro, conhecimento, resolução de um problema dentro de uma empresa, e disso tu vai conseguir resolver o problema de muitas outras pessoas, ganhar dinheiro. Então, esse seria o output. Então, a gente parte desse pressuposto de que isso é um sistema. Eu vou tentar exemplificar isso daqui ao máximo, tá? Mas o que é isso? Isso daqui é a base da engenharia. Ainda de uma camada superficial, mas vamos aprofundando isso aos poucos. Um exemplo clássico que a gente vê na engenharia, vocês já viram na escola também, mas é muito interessante para exemplificar isso, tá? Vocês já viram isso daqui, né? Que tem o bloquinho, que ele tá numa rampa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a gravidade, a gente tem o atrito, né? A gente tem a velocidade ali, ou de uma aceleração que partiu. Então, a fórmula do atrito, né? A gente tem o coeficiente vezes o peso, ou a força, né? Então, peso igual a massa vezes gravidade. Aí a gente tem que distribuir isso nos eixos. Enfim, são várias fórmulas, vários problemas, várias informações que a gente coloca dentro de um sistema. Então, o sistema vira uma fórmula, digamos, a gente junta tudo isso em uma única fórmula, tipo igual, enfim. E daí, digamos que ele quer saber qual que é a força resultante. Quer saber isso. E no fim, tu vai tirar disso o output, que vai ser a força resultante, que é o que tu tanto queria. Então, isso é mais um exemplo banal de que tudo é um sistema. A tua vida é um sistema. Tu analisa tudo como um sistema. Então agora a gente vai partir um pouco mais para a diferenciação da engenharia e da administração. A nível de contexto, tá? Na engenharia, a gente aprende muita matemática. Toda a base de engenharia. Por isso que eu também coloquei o Elon Musk que fez física, que aprende muito mais sobre de matemática. O que eu digo que é matemática, né? Resolução de problemas, como esse problema aqui. É um problema de física? É, mas é um problema matemático, de resolução de problemas. A gente aprende cálculo, a gente aprende pesquisa operacional, a gente aprende muitos algoritmos, que é resolução de problema, matemática financeira. Então a gente vai do início ao fim, 5 anos, com muita matemática envolvida. Qual que é a diferença para a administração? Sim, a administração tem matemática. E é muito importante. Só que a administração não tem tanta profundidade nesses conceitos mais lógicos, de raciocínio lógico. Ela tem muitas mais cadeiras de empreendedorismo, coisas aplicáveis e sim que são importantes, mas em comparação com a engenharia é muito mais forte nessa questão. Então a engenharia ela trabalha muito mais com isso daqui, e enxergar tudo como um sistema, porque matemática é isso daqui.
Então, como eu comentei ali, a gente vai diferenciar duas coisas. Um é o conceito fundamental. Como eu digo, matemática, física, química. Pensa numa pessoa. A pessoa, ela tem ali seu braço, sua perna, seu cabelo. Dentro disso, bem mais micro, né? Tem seus tecidos, enfim. Tem a sua célula. Dentro da célula tem um monte de coisa. E dentro de todas essas coisas tem um átomo. Então, o conceito fundamental seria o átomo. Então, a química, a biologia, a física, a matemática são conceitos fundamentais. E o que é o conceito prático? O conceito prático seria lá o braço, a perna, não sei o quê. Trazendo de novo, né, a comparação de uma para outra. O empreendedorismo seria um braço, a matemática seria lá o seu átomo. Então, agora falando de por que o conceito fundamental é muito importante. Então, o conceito fundamental, no caso, como a gente mostrou ali daquele problema de física, tu consegue resolver diferentes problemas. Então, tu vai ter problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, e assim vai. Então, tu aprende a resolver problemas. Charlie Munger, ele diz muito isso no livro dele, né? Então, é muito importante, o que ele diz, né? Que é muito importante tu aprender de conhecimentos fundamentais para tu tomar suas decisões muito mais... para as tuas decisões elas serem muito mais claras. Porque se tu só aprende sobre o problema, então a gente vai aprender aqui sobre pessoas, sobre como lidar com contratação. A administração, obviamente, vê toda essa magnitude. E tu aprendeu na faculdade, teve a cadeira de pensar, quando tu tiver que contratar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá, daí tu relaciona com o problema. Então agora, digamos, tem um problema de inovação, daí tu aprendeu lá na cadeira de tecnologia. Tá aqui o problema. Sabe resolver, identificou. Só que, agora eu tive um problema, nada a ver com isso, de, sei lá, modelo de negócio, com finanças, não sei, qualquer problema que tu pode imaginar. Fulaninho perdeu as calças, qualquer coisa. Mas eu não vi isso na faculdade. Como é que eu resolvo isso? Vou pro YouTube para resolver. Quando tu tem um conceito fundamental, tu consegue resolver isso de uma forma muito mais clara. É complicado explicar isso para vocês, porque como a gente vive isso por 5 anos, acaba ficando muito mais claro ao decorrer do nosso dia a dia. A gente consegue resolver problemas de uma forma muito mais automática, porque a gente está acostumado a enxergar problemas e resolver eles. Então acaba ficando mais natural. Então por isso é meio difícil explicar por que o conceito fundamental é tão importante. Ainda mais pra ti que não gosta de matemática, não gosta de física, faz mesmo assim, mas odeia. É importante, vai aprender sim, porque a tua cabeça vai ficar bem melhor. Porque, como eu disse, a matemática ela não aprende diretamente o problema de pessoas, mas ela te ensina a resolver problemas. Então, isso que eu digo. Aí, quando tu tem um conhecimento prático, tu só consegue resolver o problema 1 e o problema 2, que é o que tu viu na faculdade, entendeu? Mais uma vez, eu não tô dizendo que só porque tu fez administração tu consegue resolver menos problemas. Às vezes tu tem uma capacidade natural e só pelas vezes que tu estudou matemática, tu já consegue desenvolver isso. Como eu digo, não é verdade absoluta. Mas quem vê isso por 5 anos seguidos, resolvendo problemas por 5 anos seguidos, tem muito mais habilidade de resolver problema do que uma pessoa que viu isso menos. É uma questão estatística mesmo. E eu até digo, né? A engenharia de produção, que é a faculdade que eu faço, ela mistura muito bem isso daqui. Tem a base de engenharia, que é muito forte, tem lá os 1 milhão de cálculo 1, 2, 3, 4, 5 mil, física, química, muitas coisas, sim. Só que é muito diferente uma engenharia elétrica, uma engenharia civil, que vê isso, só isso. A engenharia de produção, ela ainda mistura um pouco esses dois. Enquanto a administração tá mais aqui, a engenharia de produção tá mais entre esses dois, e uma engenharia fundamental, ela tá bem aqui. Então, digamos que um engenheiro fundamental, tipo um engenheiro elétrico, um engenheiro que é muito daquele dos super empresários aí que vocês conhecem, né? Eles são esses engenheiros mais fundamentais. Então, são pessoas que têm mais capacidade de resolver problema nessa questão estatística que eu tô falando. Então, talvez representando um pouco melhor, pensa como se fosse um funil.
Deus me livre, minha letra. Então, aqui é o conceito fundamental. Então, tu vai conseguir resolver uma gama muito maior de problemas do que alguém que tem um conhecimento mais prático. Então, não tem essa base aqui fundamental que vai conseguir pegar esses outros problemas aqui. Então, a pessoa que sim, ela pode aprender ao longo do tempo. Então, o que vai trazer mais conhecimento vai ser mais experiências práticas para tu completar o funil. Ou desenvolver uma resolução de problemas muito boa. Tu ser uma pessoa boa nisso, né? Ou tu tem uma base muito forte fundamental, né? Já desde a faculdade, que isso é muito bom. Então, trazendo para um escopo do nosso dia a dia, né? A gente tem a inteligência artificial, tecnologia, tudo crescendo muito rápido. E o que acontece com isso? Surgem cada vez mais novos problemas. Muitos problemas. Muda toda hora. Então, tu ser uma pessoa mais fundamentalista e simplesmente saber resolver problema, tu vai estar muito à frente nessa questão de evolução rápida. Diferente de uma pessoa que, por exemplo, eu aprendi a mexer no N8N. Eu aprendi a mexer no cloud, fazer automação. Tu vai saber isso. Tá, mas e se o cloud parar de funcionar? Tu sabe o que é programação, o conceito programação, a engenharia de programação, enfim, que seja, para se adaptar a todas as inovações que vem vindo? E se for reduzir, assim, o que é muito importante para tu ser um bom empresário, são duas coisas. Um é tu resolver problema, como a gente muito bem exemplificou aqui nesse vídeo. E outro é se comunicar, que eu tenho um vídeo também falando sobre isso. E do que falta, né, que isso não tem faculdade que te ensine. Então, trazendo como conclusão, obviamente isso não é uma verdade global. Eu conheço pessoas que fizeram administração que são muito inteligentes, que conseguem fazer tudo isso daqui, como eu digo, isso não se limita a todos os indivíduos. E eu também conheço pessoas que fazem a engenharia de produção, são meus colegas, e não são assim. Toda regra tem a sua exceção. Mas eu diria sim que os engenheiros vão substituir a administração. Principalmente, modéstia à parte, os engenheiros de produção, que eles misturam muito bem o conhecimento prático e o conhecimento fundamental. Então, se tu gostou desse vídeo, eu vou trazer agora uma sequência de vídeos mostrando tudo que eu tô aprendendo no meu dia a dia da engenharia de produção e da aplicação prática de todos os meus conhecimentos no estágio que eu tô aplicando. Então, se você gostou, curte e me segue para acompanhar mais vídeos. Até o próximo!